volta nessa manhã de domingo com nossos observadores, hoje falando sobre essa questão importantíssima que é a prevenção e a proteção, né? A gente analisava algumas imagens no bloco anterior, capitão, e eu pediria que a Fran coloque aqui mais um pouquinho. Tá. A gente estava falando sobre obrigatoriedade ou não, sobre contar com o Instituto de Incêndio. Eu puxaria para uma outra questão de origem. Que eu saiba, se aprende a operar, a trabalhar com botijão de gás em casa, a mãe passa para a filha ou para o filho. Sim. E assim sucessivamente. Que garantia que a gente tem que as pessoas realmente estão passando essa tradição adiante da forma correta? Bem, é uma continuação da linha que vai se sucedendo aí. Então, a gente, pelo menos dentro do ambiente familiar, a gente vai encontrando essa maneira. Mas olha que interessante, o próprio comerciante hoje de gás liquefeito de petróleo, principalmente aquele menor, até um classe 4, tá certo? O próprio funcionário dele, na hora que vai fazer uma entrega de um gás, ele tem uma delicadeza já de estar vendo a questão da mangueira, do encaixe, tá certo? Isso eu já vi ocorrer. Então, isso a gente percebe realmente em casa. Mudou-se a forma de comércio de gás da nossa geração até, vamos falar assim, de 20 anos atrás para hoje, né? Antigamente se passava um caminhão muito grande, tá certo? E largava o gás na calçada e o proprietário fazia a instalação, né? Hoje não, hoje o próprio funcionário daquela revenda de gás, ele leva o gás, ele mesmo faz a troca, faz a substituição. Talvez até a concorrência, né, César? O dia a dia. É o diferencial, vamos botar assim. Tem que criar os diferenciais. Eles vendem isso como diferencial. Claro, então o que acontece? Muitas das vezes ele também é o responsável por estar vendo se o equipamento ainda está em condições de uso, tá certo? Qual a vida útil de um equipamento como esse, de um botijão de gás? Olha, dá para passar de uma geração para outra? Não, ele é feito porque o que acontece? Quem detém a capacidade de recarga dele, a empresa que está fazendo a recarga, tem uma série de critérios que ela deve seguir, como também no caso de um extintor de incêndio. Então tem alguns aspectos que ela vai seguir, teste de estanqueidade, hidrostático. Então tudo isso é dever da empresa que está fazendo a recarga de gás dele, tá certo? Eu devo entender então que quando ele recolhe aqui o botijão de gás, ele está cumprindo essa função lá. Tem que entender o seguinte, durante a recarga. O pequeno comerciante, ele não vai fazer isso. Então ele já está comprando de alguém maior que deva estar fiscalizando esse tipo de atividade. Como também os órgãos reguladores. Vou perguntar aqui para o comerciante como é que funciona isso no teu caso, transferindo para a tua realidade que é do extintor de incêndio. Você que trabalha com recarga. Bom, o extintor ele tem período de 5 anos para fazer o teste hidrostático, né, do vasilhame. É dado uma pressão, ver se ele aguenta mais 5 anos. Né? Então, eu creio que deve ser parecido, eu não sei como vai ser, é o de gás, né? Mas o de extintor, 5 e 5 anos é feito esse teste, né, hidrostático, para ver se ele aguenta mais 5 anos. Tem muita perda? Depende da situação como o extintor, né, se encontra. Né, pegando chuva, pegando sol, aí diminui a vida útil do extintor. Certo. Como ele é conservado, né? Isso, depende muito. Mas, no geral, dentro de um estabelecimento, numa empresa coberta, bacana, dura muito tempo. Certo. A gente tem mais uma aqui, Fran? Tá, pode passar mais uma. Tá. Aqui a gente já tem também aquela questão do pós, né? Aqui já teve ocorrência. Eu vejo muito essa situação, capitão, que as mulheres estão menos em casa. Certo. Né? Ou seja, hoje, na figura familiar, muitas vezes a gente tem a figura da mulher solteira, claro, que é arrimo de família, e que passa o dia fora e às vezes até deixa crianças, adolescentes ou até menores de idade sozinhos em casa. Claro. Qual a preocupação com isso? Bem, a preocupação é mudar o seu hábito familiar. Se
Se agora os dois estão participando mutuamente das despesas, você tem uma pessoa a menos responsável em casa, tá A certo? presença do adulto é indispensável. Se você larga uma criança em casa, você está até cometendo até um crime de abandono de incapaz, né? Então a gente já não pode nem partir para esse princípio mais. Mas se você deixa uma criança com uma secretária, por exemplo, uma babá, ela é a responsável pela segurança da criança. Você deve orientar a esse profissional como é que ele deve seguir quanto à prevenção. O que você tem de risco na sua casa. Botijão de gás, elementos perfurantes, tá certo? Aqui a gente tem um exemplo que é óbvio, nesse exemplo aqui, o que eu vou te perguntar, mas existem casos de explosão envolvendo botijão de gás que podem abalar, mesmo que não tenha uma grande proporção, que não é esse caso aqui, que possa abalar a estrutura de uma residência? Bom, vamos falar primeiramente o quê? Vamos falar do caso mais simples, então. Botijão de gás P13, que é o que a gente encontra na nossa casa. Qual que é a diferença de um gás, que é, se não me engano, é o butano-propano ou propano-butano, não sei a ordem, quanto ao gás natural utilizado em carro? Certo. O GLP, ele tem uma tendência ele não se dissipa no ar com facilidade. Ele confina. Então, se houver vazamento, ele vai ficar naquele ambiente. Vamos ver a foto aqui, é uma garagem. Vamos dizer que a cozinha, a pessoa não esteja com o botijão dentro da casa e bota o botijão para garagem, tá certo? Se houver um vazamento e a pessoa não sentir, quando o proprietário do carro der a partida, vai haver uma explosão sim, tá certo? Mas é um vazamento. Dificilmente, é muito raro, nesses meus 15 anos já de serviço ativo, eu nunca vi caso de botijão do tipo P13 ter problema de explosão, tá certo? Isolada. Sempre é devido a um vazamento em tubulação, tá certo? O que a gente ainda encontra, infelizmente, é explosão de botijão de gás daqueles lampiões antigos, que algumas pessoas ainda tendem a utilizar, que aquilo ali é um artefato perigosíssimo até. Isso é uma realidade que a gente tem regional muito forte. Tem, mas a gente ainda batalha para que isso acabe, tá certo? Fugindo do exemplo do botijão de gás, eu vejo que vocês têm muitas situações aqui para combater de incêndios em prédios envolvendo residências ou igrejas, como eu vi agora recente, envolvendo, às vezes, até questão de fiação elétrica, né? Certo. Que tipo de dicas a gente pode dar para as pessoas? A gente trabalha sempre na prevenção, tá certo? Sempre. Que tipo de prevenção? A mesma que a gente vai pedir para um comércio, vai pedir para uma igreja, é deter o equipamento. Bem como, se o vistoriante, se o militar identificar alguma coisa que possa causar um risco iminente, tá certo? Ele lavra uma notificação e solicita a substituição ou a melhoria. No caso de uma instalação elétrica, verificar que o quadro tá de forma desordenada, com instalações elétricas expostas, às vezes fora de conduítes. Então ele lavra e dá um prazo para que o comerciante se regularize. Certo. César, nessa área de vocês, são quantas empresas atuando aqui na região? Tu saberia dizer? Marabá? Aqui tem 4 empresas. É bem restrito, né? Vocês têm uma agenda vocês mesmos propõem para o cliente uma agenda de visitação em relação aos prazos que ele tem para renovar? A gente faz as visitas, né? Porque a gente tem todo o controle. Os meus clientes, eu tenho todos o controle, né? Do vencimento. Você mesmo já dá aquela lembradinha para ele? Sim, já faço a visita, né? Tem o pós-venda, não é apenas comprou o extintor, largou, não, né? A gente tem um acompanhamento aí para estar verificando a questão, porque o extintor é o seguinte, no prazo de 1 ano, pode acontecer do que? Alguém deslacrar o extintor, né? O ponteiro do manômetro abaixar, ficar despressurizado. Quando for usar alguma emergência, não vai acionar, né? Por isso que há necessidade de sempre estar verificando, né? Esse é o trabalho
de algum colaborador da empresa, mas a gente, de 6 em 6 meses, a gente dá uma verificada, né, nos clientes. Então, a gente tem esse acompanhamento também. Tem muitas ocorrências desse exemplo que você deu, de repente perder pressão? Sim, com certeza. Sempre tem, né? E o principal é deslacrado, né? Criança vai, deslacra o extintor, alguém aciona, né? O produto está lá, mas não tem a pressão para acionar e apagar. Qual a média de preço de um extintor o ABC? O ABC é de 6 kg, né? Que é o padrão. Certo. Né? Tá na faixa de 240, 270, né? Nessa faixa de preço. É um investimento, né? Uma empresa de porte médio, ela vai precisar de quantos equipamentos desses? Isso depende muito. Uma empresa de uma laje, um porte médio, apenas um piso. Um piso, Eu acredito que uma empresa dessa vai precisar de quantos equipamentos desses? Isso varia, né? Depende... O dimensionamento para o equipamento, ele é previsto no projeto de proteção contra incêndio, né? Mas certo. vamos tratar assim, um extintor de incêndio do tipo ABC, ele cobre um raio de 15 metros. Então, se você entra numa loja do shopping, por exemplo, uma loja pequena, um extintor de incêndio já resolve a situação já. Perfeito. Tá certo? 2 equipamentos, né? Tem outros equipamentos ainda, no caso de shopping, mas tratando de extintor de incêndio é o que um só resolve já. Você deu um exemplo que a gente tem aqui em Marabá, que é um grande shopping, né? Um shopping porte médio, e que esse tipo de ambiente conta com a famosa brigada de incêndio, né? Certo. O brigadista que é preparado para lidar com as situações. A existência do brigadista, ela é obrigatória nesse tipo de empreendimento? Claro. No nosso estado, é regulado pelo Decreto 357 e pela IT 17, que é uma instrução técnica normativa do Corpo de Bombeiros, tá certo? Então, ela detém esse amparo legal do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, tá solicitando uma certa quantidade. Quem é que vai fazer isso aí? É um engenheiro de segurança, ele vai dimensionar para quantos bombeiros civis, quantos brigadistas é preciso para aquele tipo de estabelecimento. Tá. O nosso tempo está acabando e eu pediria só para a Fran colocar aqui as imagens que a gente tem. Eu não ia te deixar sair daqui, né, já que a gente está com o Corpo de Bombeiros, estamos no verão, sem comentar um pouquinho sobre praia. Certo. Tá? A gente tem 2 imagens aqui socorrendo uma pessoa possivelmente afogada, né? Lembrando que essas imagens aqui são apenas para exemplificar o nosso bate-papo, tá? Perfeito. Não significa que sejam de agora, desse período, nem nada. E mais uma, Fran, por favor. Isso. E está aqui também os nossos guarda-vidas atuando na nossa praia, aqui na praia do Tucunaré. Como é que está esse ano aí, capitão, as ocorrências? Eu acho que já temos a comemorar que, eu não lembro que tenha tido morte relacionada a banhistas, né? Certo. Confere? Confere. Nós estamos com um número ainda sem óbito. Nós estamos sem óbito aqui na tanto na nossa cidade quanto nas praias em todas as praias cobertas pelo 5º grupamento. Quais são as praias? Nós temos a Praia do Macaco, Itupiranga. Nós estamos cobrindo a cidade de Palestina, correto, na Praia da Gaivota. Estamos cobrindo São Gerardo, na Praia das Gaivotas. Certo. Cobrindo a Praia do Macaco em Itupiranga. E no município Sege, aqui em Marabá, a gente está cobrindo o Tucunaré e o Geladinho. Correto. Tá certo? Quais são as ocorrências mais comuns aí? Bem, a ocorrência comuns são crianças perdidas, insolação, ataque de animais marinhos, mas nós estamos com um verão bastante seguro em relação ao ano passado até. Não tivemos óbitos, tá certo? Característica da Praia de São Geraldo, na Praia das Gaivotas, são os ataques de piranha que esse ano se reduziu, vamos falar em 200% até, tá certo? Pouquíssimos casos. Praia do Tucunaré também 4 casos durante esses 27 dias de operação, 4 casos de princípio de afogamento, tá certo? Nenhuma ocorrência de grande porte, ok?
Só o fato de já não termos óbito nesse atual período de verão já é fantástico. A gente fez um levantamento das praias também, identificamos também um número bastante reduzido se comparado ao ano passado, né? Então, o banhista, uma parte do turista e da população local deixou de frequentar a praia. Tá. Gente, eu queria agradecer a presença de vocês. César, muito obrigado por estar aqui conosco. Sucesso na sua atividade. Obrigado, Patrick, pelo convite. Né? De muita importância a gente estar abordando esses assuntos. Né? E parabéns pelo programa. Tá, te agradeço pela colaboração. E ao capitão Paulo César também, muito obrigado. Obrigado ao nosso 5º grupamento. Teu comandante está aqui nos bastidores, fez questão de vir te acompanhando. E a gente quer parabenizá-los pelo trabalho, pelos profissionais comprometidos e a grande importância do trabalho que vocês prestam à sociedade. Com certeza, né? Que fique claro, né? Se a gente falou sobre preço, se fica caro a prevenção, experimente o desastre, tá certo? Às vezes um equipamento salva, minimiza um prejuízo muito maior. Mas obrigado a todos. Sempre que precisarem, o Corpo de Bombeiros está à disposição para dúvidas e regularização de seus comércios. Tá bom. Esse é o programa Observadores. A gente agradece a participação dos nossos convidados e a você, telespectador, que está nos acompanhando, e já convidamos para estar conosco também no próximo domingo, aqui nesse mesmo horário, na TV Correio SBT. Até o domingo que vem. Programa Observadores. Oferecimento: Escola Técnica Imperador. Plante hoje o seu futuro. Matrículas abertas.